Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Rádio Luz. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom pessoal, hoje eu vim trazer um tema interessante para o canal, né? Hoje eu vou falar um pouco sobre as súcubos e os íncubos, né? Esses seres espirituais que são bem conhecidos aí do meio espiritualista. E hoje eu vim falar, né, o que eu penso, minha visão sobre esses seres, né? De acordo com aquilo que eu sei sobre essas entidades. Bom, pessoal, pelo que eu estudei, observei e tudo mais, eu constatei que esses espíritos nada mais é que são pessoas desencarnadas, né? Às vezes eu vejo gente falando que são anjos caídos, são demônios, né, que vieram do inferno. Outros falam que são os filhos diretos de Lilith. Eu já vi gente até falar que são até reptilianos. Eu, sinceramente, pessoal, tu acha que um reptiliano, um verdadeiro, vai vir, sei lá, da constelação de Drago, para ter relações sexuais com uma pessoa aqui do planeta Terra? Vamos ser sinceros, isso não faz nem sentido. Primeiro que nossa aparência para eles deve ser bem estranha, assim como a aparência de um reptiliano para nós é bem esquisito, né? Quem é que vai querer fazer sexo com um lagarto gigante? O mesmo acontece com o reptiliano quando vê uma mulher ou um homem aqui do nosso planeta, né? Eu acho bem feio nossa aparência, que a beleza ela é relativa. Então, sinceramente, para mim esses seres não são reptilianos, certo? É claro que tem algumas castas de reptilianos que têm essa capacidade realmente de alterar sua aparência, como um camaleão, né? Algumas raças, sub-raças reptilianas têm realmente essa capacidade, mas eles não usam isso para o sexo. Eles usam geralmente, quando se trata de reptilianos do mal, para manipular e tudo mais, né? Porque o grande objetivo desses seres, os reptilianos do mal, é nos manipular através da economia, da religião, né? Do poder, e não pela área sexual. Então, para mim, eles não são reptilianos. E para mim são apenas seres humanos, né, que tiveram uma vida aqui normal na Terra, que infelizmente pelo desequilíbrio forte na área sexual, acabaram se tornando esses seres súcubos e íncubos, né? Inclusive essa palavra súcubo e íncubos, né, vem do latim, né, súcubo sobre e íncubus, né, embaixo, né, sobre ou embaixo. Pois bem, então, na minha opinião, esses seres são, né, obsessores sexuais. É claro que dentro da falange desses obsessores existe graduações, né? Tem aquele obsessor que nós chamamos de obsessor furreca, né, que quase não tem conhecimento, até aqueles grandões que têm muito conhecimento, né? Podemos realmente dão, né, recebe esse título de súcubo e íncube, né? Então, na minha visão, esses seres são apenas seres humanos desencarnados que têm um forte desequilíbrio na área sexual, né? Então, quando você vê um sexólatra por aí, tem uma forte tendência de se tornar um súcubo ou íncube, né? E essas criaturas, pessoal, geralmente eles atacam, né? Eles atacam pelo nosso ponto fraco, né? Que a maioria é o sexo, principalmente nós homens, né? Somos fortemente influenciados pela energia sexual. A mulher também é influenciada, mas de uma forma menos intensa, né? Até pela questão hormonal e pela constituição, né, biofísica, bioquímica, né? O homem já é mais sexualmente ativo do que a mulher. A mulher é mais equilibrada, mais passiva, né? Digamos assim, o homem não, o homem já é mais ativo no campo sexual, né? E esses seres,
quando eles têm um grau de conhecimento maior e têm uma certa força mental, eles dispõem de certas técnicas para conseguir esse objetivo, que é basicamente dois, né? Nosso ectoplasma e nossa energia sexual que está armazenada no nosso chakra básico ou umbilical. Geralmente é o básico, que é a energia sexual mais densa, onde se encontra, né? Onde se encontra armazenada. Então, esses seres são vampiros sexuais, né? Assim como existe o obsessor da bebida, tem o obsessor do cigarro, das drogas e, né, até da comida, né? Os glutões, como se chama. Existem esses obsessores sexuais, né? Então, uma coisa interessante sobre esses seres que algum desses possuem um conhecimento tão avançado que eles conseguem se materializar temporariamente e assim realizar o ato sexual. Raramente acontece, porque pouquíssimos espíritos dessa falange de obsessores que possuem esse conhecimento, mas alguns conseguem realmente se materializar sob certas circunstâncias seus corpos astrais e assim obter o ato sexual de forma mais física e menos espiritual, né? Quando eles querem ter uma relação mais concreta. Então, às vezes, geralmente eles atacam pela noite, né? Que é a parte do dia que estamos mais vulneráveis, né? Principalmente quando estamos dormindo. E eles se plasmam, esses espíritos são tão inteligentes, alguns deles, que já possuem um conhecimento mais elevado, e eles primeiro nos estudam nossas fantasias, que todos nós temos nossas fantasias, né, pessoal? Não vamos ficar aqui com falso santificação, porque todos nós, apesar de alguns a ter abandonado, né, essas fantasias, outros ainda têm, né? Então eles vão lá, nosso íntimo, e observam nossas fantasias. E eles jogam justamente nos nossos pontos fracos, né? Por exemplo, imagina quantos homens não queriam ter uma relação com a cantora, por exemplo, a Anitta, né? Uma mulher muito bonita, muito atraente, né? Mulher de sucesso. Agora, quantos homens não queriam ter uma noite com essa cantora famosa, não é verdade? Só que na realidade, aqui fisicamente falando, é quase impossível, né, de isso acontecer, principalmente se você for pobre ou feio, né? Se tu for pobre e feio, essa chance é praticamente zero, né? Então o que esses espíritos fazem? Eles observam aí essa situação em você e o que eles vão fazer? Eles vão se plasmar na forma dessa cantora. Essa é uma das técnicas que eles mais utilizam, né? Ele pega a imagem da cantora e se plasma igualzinho ou quase idêntico à cantora, e em desdobramento eles se apresentam né, com a forma dessa cantora, e a pessoa, como já tem a predisposição, né, já quer por vontade ter uma relação com ela, então ele pela sua fantasia, pelo seu desejo, acaba caindo nessa armadilha. Ele acaba acreditando que está sonhando, né? E está tendo uma relação com essa cantora. Essa é uma das técnicas que esses seres usam. É a mais fácil, a técnica mais fácil que eles têm de se utilizar, porque simplesmente só basta ele alterar a aparência, ou ele ou ela, né? E a mesma coisa é com a mulher, né? Imagina pegar um cantor famoso, sei lá, Luan Santana ou Justin Bieber, sei lá, Neymar, esses caras famosos aí, que as mulheres aí ficam loucas por eles, né? Atores mexicanos, que é bem bonito mesmo. E o que a Sucubus faz? Elas se plasmam na mesma aparência desses seres e se apresentam como um belo homem para essas mulheres.
e já ataca pelo lado emocional, nem tanto pelo lado sexual. E da mesma forma como o súcubo, né? A súcubo faz com o homem, o íncubo faz com a mulher. Usa a mesma técnica, só que com a aparência dessa vez masculina, né? Essa é uma das técnicas que eles utilizam. Eles também citam o apetite sexual. Alguns possuem conhecimento dos 3 chakras inferiores, né, de manipulação energética. Alguns conseguem abrir nossa clarividência temporariamente, então eles podem se tornar visível nós estando em vigília, porém a visão é apenas do corpo astral, né? A visão é apenas astral. Então esses seres são seres realmente bem perigosos, né? Dependendo do espírito, são bem perigosos. E uma grande vantagem que esse espírito tem em relação aos outros obsessores, que o seu, digamos, cardápio é bem mais amplo do que um obsessor, por exemplo, ligado ao cigarro, porque não é todo mundo que fuma, não é verdade? Não é todo mundo que bebe, não é todo mundo que usa droga, mas praticamente 99,9% da população, né, faz sexo, né, tem atos sexuais. Então, a oferta é bem maior para esse tipo de espírito do que para outros tipos de obsessores, é verdade? E essas vítimas geralmente são homens, né, como eu falei, porque o homem ele é mais suscetível, está mais suscetível à energia sexual do que a mulher, né? Como eu falei, a mulher ela é mais equilibrada, tem menos, digamos, atividade sexual do que o homem, né? Devido à questão hormonal e tudo mais. O homem não, o homem já é mais, né, mais ativo nessa área, né? Devido, como eu falei, à fisiologia, né? A biofísica, a bioquímica do homem, devido aos hormônios. Então, pessoal, é isso aí que eu queria falar sobre esses seres, né? Eles atuam nas nossas fraquezas, eles se plasmam nas formas mais atraentes possível, né? Com o intuito de pegar nosso ectoplasma e energia sexual, né? Lembrando que, na minha opinião, não são demônios, não são anjos caídos, menos ainda reptilianos. São seres humanos como eu e você, que, né, se afundaram nos vícios do sexo e, por ter um certo conhecimento, uma certa experiência, acabar se tornando essas lendárias criaturas, né, chamadas de íncubos, súcubos. Mas um dia vão retornar ao caminho certo, né, vão se reequilibrar e no futuro vão estar ajudando outras pessoas, né. E isso aí, pessoal, que eu queria deixar, né, deixa um like aí, comenta o que vocês acharam e até o próximo vídeo. Foi.